Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obesidade e a relação entre obesidade e o cérebro. Só que antes é importante pontuar o seguinte: não existe apenas uma causa para a obesidade. Ela é considerada uma doença multifatorial. Então, as causas da obesidade é que geram esse mal, não apenas uma causa. Então, por exemplo, o comportamento do indivíduo pode cooperar com o aparecimento da obesidade, aspectos culturais, o ambiente onde ele vive, fatores genéticos e emocionais. Então, posto isso, vamos então ao tópico de hoje, né? Até onde a gente sabia, a obesidade não tinha relação alguma com o cérebro. Claro, né? Para ser obeso, qual era o pensamento, a lógica? É que se consumirmos mais calorias do que gastamos, isso vai resultar em acúmulo de gordura e, portanto, em obesidade. Então alguém poderia chegar e dizer assim: então o problema tem uma solução bastante simples. Pare de comer ou escolha melhor o que você vai comer. Na realidade, escolher o que se come e o estilo de vida são importantes. Mas o fato é o seguinte: apesar de pensarmos que o ato de comer seja voluntário, a partir do momento que ele está ligado ao sistema nervoso central e, portanto, a um complexo e poderoso sistema biológico, essa facilidade de lidar com a obesidade não é tão prática e simples assim. Porque se houver falhas neste sistema, né, haverá então o surgimento e o agravamento da obesidade. Hoje, acreditamos que a obesidade decorra principalmente de algum erro no processamento de informações que chegam ao sistema nervoso central. Então, vamos verificar isso de forma bem prática, né? No início da década de 40, 2 pesquisadores provocaram lesão em uma região específica do hipotálamo de ratos. O hipotálamo é uma estrutura cerebral, né? Eles provocaram essa lesão e os ratos desenvolveram hiperfagia, ou seja, começaram a comer mais do que o organismo precisava. Então, esse é um ponto que já deixa claro para a gente que há uma relação entre a obesidade e o cérebro. Outro ponto que também é importante está relacionado com um hormônio chamado leptina. A leptina é produzida no tecido adiposo, né? Aquele tecido que tem gordura. E ela é responsável por levar ao cérebro a informação sobre a quantidade de energia que está sendo estocada no corpo. Quando essa comunicação fica comprometida, torna-se mais difícil controlar a ingestão de alimentos. Então, a leptina é importante, porque ela se comunica, ela é responsável para dizer que aquilo que você consumiu já trouxe calorias suficientes para você, e então ela também faz parte, né, desse sistema complexo relacionando aí a obesidade e cérebro, né? Ela é responsável pelo controle da ingestão alimentar, então. Como é que a leptina atua? Ela vai até as células neuronais, né, do hipotálamo, no sistema nervoso central, e indica o que está havendo. Já tem energia suficiente? Não tem? Pronto. Então, não pode haver problemas aí com a leptina. Outro fator que também pontua para a gente que há uma relação entre obesidade e cérebro é que, em alguns estudos, ácidos graxos encontrados sobretudo em gordura animal provocaram a inflamação do hipotálamo. E o que acontece quando há essa inflamação? É que o hipotálamo não consegue fazer a leitura correta da leptina. Em outras palavras, é como se ele não entendesse o recado que ela traz. Mas qual é o recado que a leptina traz, né, para o hipotálamo?
É como se ela estivesse dizendo assim: já temos estoque suficiente de energia, por favor, pare de comer, né? Então, com esses pontos, a gente entende que há uma relação entre obesidade e cérebro. Se essa comunicação for comprometida, aí o problema se agrava. Para se ter uma ideia, no Brasil, metade da população adulta tem excesso de peso e existem mais mulheres obesas do que homens. Outro fator, outro detalhe, dados da OMS indicam que cerca de 1/3 da população mundial está acima do peso. Agora, aí vem a pergunta, né? Se nós temos conhecimento, né, sobre a obesidade, os males que ela traz e quais fatores cooperam com o seu surgimento, como fatores genéticos, sociais, ambientais, etc., por que as pessoas ainda são obesas? Isso é algo sobre o qual a gente precisa pensar bastante, né? Outro estudo apontou que as crianças estão sendo expostas a uma alimentação gordurosa muito cedo. Lembra que a gente falou antes? Gordura animal provoca a inflamação do hipotálamo. Só que as crianças estão sendo expostas a essas gorduras muito cedo. E isso pode complicar o futuro delas. Só aqui no Brasil, cerca de 28% das crianças até 5 anos de idade estão acima do peso. Então, é muito tempo num estilo de vida que vai provocar danos em estruturas cerebrais importantes e que estão relacionadas com a ingestão de alimentos. Crianças que chegam aos 10 anos acima do peso têm cerca de 80% de probabilidade de se tornarem adultos obesos. Percebem aí? Agora, como a gente falou, o estilo de vida contemporâneo é um fator importantíssimo, né? E responsável pelo crescimento e prevalência da obesidade. Agora, acesso a alimentos altamente palatáveis e de alta densidade calórica também tem a ver com isso? Tem, né? Só que é o estilo de vida que está aí envolvido, né? Então você tem o alimento muito calórico, falta de atividade física e aí a obesidade é uma consequência natural. Então, queridos, nós percebemos com isso que existe sim uma relação muito direta, né, entre obesidade e hipotálamo. Então, cuide da sua vida, tenha um estilo de vida saudável, porque eu sei que você quer ter saúde. E lembre-se, quando a coisa sai do controle, fica muito mais complicado. Lute, mas não lute sozinho. Ficamos por aqui, grande abraço e até a próxima.